Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre técnicas para resolver limites. A gente já conversou sobre limite, a gente já viu o que é uma função contínua, e nos casos mais comuns e mais fáceis, a gente só vai substituir o valor na função para calcular um limite. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou querer falar um pouquinho sobre os casos mais delicados, né? Sobre as exceções. Então, mãos à obra. São técnicas de limite. E o primeiro tópico que eu quero falar é quando o limite está sendo calculado em um número real. Quer dizer, é o limite quando a variável tende a um número real. E eu vou começar falando do caso dos polinômios. Quando é o limite que a variável tende ao número real e você tem a divisão de dois polinômios, né? Quer dizer, é o limite de uma função racional. Se por um acaso esse R ele pertence ao domínio da função racional, né? Isso quer dizer o seguinte, se o R não for raiz de Q, então se Q de R for diferente de zero, aí é muito simples, porque toda função racional é contínua, e para calcular o limite de uma função racional, tudo que a gente precisa fazer é substituir o x por R, né? Então, nesse caso, o limite quando x tende a R de P de x sobre Q de x vai ser P de R sobre Q de R, né? É só substituir. Então, esse é o caso mais simples, são dois polinômios e a função é contínua, né? A função divisão é contínua e aí fica super simples. Agora, o caso começa a complicar um pouco quando a função que a gente está trabalhando não é uma função contínua. A gente vai falar sobre isso, né? Quando a nossa função não é uma função contínua. O que eu quero falar agora é quando você está na função contínua ainda, mas você está calculando o limite de um ponto fora do domínio. Quer dizer, o que acontece quando o Q de R dá zero, né? O que acontece quando o denominador dá zero? Isso é um problema, né? Porque você não pode substituir, apesar da função ser contínua, esse R, se o Q de R dá zero, ele está fora do domínio da função. Então, não é uma substituição direta. O que acontece? Se o Q de R é igual a zero e o P de R é diferente de zero, então a gente fez um exercício lá na outra lista que mostrou que esse limite não existe, né? Ele pode dar infinito, pode dar menos infinito, mas ele não existe. Tá? Então, nesse caso, o limite não existe. Então, não existe o limite nesse caso. Mas quando esses dois, né, desculpa, o P de R é diferente de zero aqui. E agora, quando o R é raiz comum de P e de Q, o que a gente vai fazer? Né? Se o P de R é zero e o Q de R é zero, bom, tem aquele teorema do D'Alembert que diz que quando o P de R é zero, o P de x é divisível por x menos R. Então, você vai poder escrever o P de x como um P1 de x vezes x menos R e o Q de x como um Q1 de x vezes x menos R. E aí você substitui na expressão original, né? E o limite que a gente quer calcular vai virar o limite, quando x tende a R, de P1 de x sobre Q1 de x. E aí você volta para a análise do começo. Quer dizer, se ainda der para dividir por R, você divide de novo, né? Você fatora o x menos R em cima e embaixo. Tudo isso está sendo muito teórico, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos para a próxima página, que aí eu já mostro um caso concreto. Imagina que eu quero fazer assim, o limite quando x tende a 1 de x quadrado menos 1 dividido por, digamos, x ao cubo menos x. Tá? Se eu quero calcular esse limite, a primeira coisa que eu vejo é que o 1 é raiz do numerador e o 1 é raiz do denominador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o polinômio x menos 1, né, o x menos 1, ele divide x ao quadrado menos 1.
E também o x menos 1 divide o x ao cubo menos x. Então, eu posso tanto fazer a divisão na chave para descobrir o valor, né? Posso fazer o x² menos 1, posso fazer Brioux-Ruffini. Bom, vocês conhecem várias técnicas aí para dividir polinômio, que vocês aprenderam da matemática básica. Aí eu coloco x, e é claro que nesse caso é uma diferença de quadrados, né? Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Só estou dando um exemplo para vocês. Então, aqui vai ficar x², beleza, então vai menos x². Aqui, quando a gente coloca x vezes menos 1, fica menos x, passa para cá como mais x, e quando a gente divide, dá x menos 1, e aí aqui a gente vai colocar mais 1. É claro, isso dá o resultado que a gente gostaria, né? Vai dar resto zero, que o x² menos 1 é basicamente x mais 1 vezes x menos 1. Tudo bem, isso aqui a gente já sabia, né? E por causa do x ao cubo menos x, é a mesma coisa, vai ficar bem parecido. X ao cubo menos x, eu posso colocar até o x em evidência aqui, e vai dar x² menos 1, né? E aí eu posso fazer de novo x mais 1, x menos 1. Legal. E aí eu substituo isso na minha equação original. Então, esse limite, ele é igualzinho o limite, quando x tende a 1, de x menos 1, x mais 1, dividido por x, x menos 1, x mais 1. E aí eu cancelo, né, o x menos 1. Eu posso cortar o x menos 1 aqui. De fato, posso até cortar o x mais 1. Eu nem vou fazer isso porque isso foi fruto desse exemplo específico que eu escolhi. Nem sempre vai ser assim. E bom, o que eu tenho agora é o limite quando x tende a 1 de uma expressão racional. E o 1 está no domínio dessa expressão, né? É só substituir para descobrir, substituir em cima e embaixo, que você vai descobrir que esse limite aqui dá 1. Né? Esse limite dá 1. Legal. Então, isso foi um exemplo de como que a gente pode calcular o limite da divisão de dois polinômios quando você tem uma raiz em comum. É só você fatorar x menos a raiz. É super tranquilo, usem as técnicas de divisão de polinômios que vocês conhecem. É claro que ajuda a saber de cor diferença de quadrado, diferença de cubo, tudo isso ajuda. Mas caso você não lembre, você pode fazer a divisão na chave, pode usar Brioux-Ruffini, tem várias técnicas para fazer essa divisão de polinômio. E, bom, isso termina essa primeira exposição sobre técnicas para cálculo de limite.